Então, eu vou falar para você sobre a venda financiada, sobre a venda de um imóvel via financiamento bancário, né? Então, assim, o primeiro passo sempre é a assinatura de compra e venda, do compromisso de compra e venda, desculpe. Então, esse é o primeiro passo, é onde a gente inicia ali o processo de compra e venda, tá? Após, então, a assinatura do compromisso de compra e venda, você vai precisar juntar a documentação para poder enviar para o correspondente bancário, tá? Então, aqui, você precisa se tentar logo no início. No compromisso de compra e venda é onde ele aparece ali todos os valores reais, tudo que realmente está acontecendo. Já para o banco, a gente tem que se atentar a como vai colocar isso para ele. Por quê? Muitas vezes, quando a gente coloca no compromisso de compra e venda, então, que ele vai fazer um financiamento de 100% do valor, se a gente faz passar da mesma forma para o banco, isso não vai acontecer, porque a maioria dos bancos, eles pedem um percentual de entrada. Então, esse valor, ele varia entre 10, 20%, às vezes até 30%. Mas o que acontece muito, e que você precisa entender, é que esse percentual é sobre o valor de avaliação do imóvel, e não de entrada realmente. Então, vamos lá. O valor de avaliação é quanto o imóvel vale. Isso é o que interessa para o banco. Não importa para o banco quanto realmente está sendo transacionado. O que importa para ele é quanto realmente o imóvel vale para o mercado. Então, se eu compro, por exemplo, um imóvel de uma oportunidade, se eu compro um imóvel lá de 500 mil, mas na realidade eu estou pagando 400, o banco, o que vai interessar para ele é que realmente ele valha os 500 mil. O que eu não posso nunca passar para o banco é que o imóvel vale 500 mil, sendo que na verdade ele vale 400. Isso não pode acontecer. O que vale, então, para o banco é o valor de mercado daquele imóvel. O valor de oportunidade é outro assunto, e isso para ele não tem importância, tá? Então, quando a gente olha para o compromisso de compra e venda e vê que o imóvel ele precisa de 100% de financiamento, você já entende que aquele imóvel se trata de uma oportunidade. Aquela venda, então, aquela transação se trata de uma oportunidade. Ou seja, de que o valor que foi transacionado ali não foi o valor de mercado, foi uma condição especial em que foi encontrado e por isso ele precisa de 100% do valor transacionado via financiamento. O que quer dizer com isso? É que a gente, quando for informar para o banco, a gente tem que colocar, então, o valor de mercado, tá? Como se a transação estivesse sendo realizada pelo valor de mercado. A diferença entre o valor da transação e o valor realmente do que ele precisa de crédito vai contar, então, essas 10 ou 20% abaixo do valor de mercado que o banco procura, que o banco precisa para poder fazer um empréstimo, então, para aquela pessoa. Então, entenda, isso é lícito, é normal e acontece muito. Então, você precisa entender o que é valor de venda e o valor de mercado, de avaliação do imóvel, tá? Entendendo isso, atente-se a isso quando for mandar a documentação para o banco. Se for um valor, então, de 100%, via financiamento, trata-se de uma oportunidade e você, quando for enviar para o banco, então, tem que colocar o valor de mercado. Depois disso, você vai colher, então, o primeiro estágio do financiamento é colher a documentação e enviar para aprovação de crédito. Isso normalmente acontece aí, tem correspondentes que fazem até em 2 horas, tá? Mas pode ser que seja um pouco mais. Então, o primeiro passo seria a aprovação do crédito desse comprador. Esse é o primeiro passo para a compra financiada. Feito a aprovação desse crédito, a gente vai colher a documentação também do vendedor e a documentação do imóvel para poder enviar para o correspondente, tá? Via sistema ou via e-mail, dependendo do correspondente, dependendo de como ele trabalha, tá? Eu fiz uma colinha, né, só para poder acompanhar aqui, tá? Então, colhendo toda essa documentação, vai enviar então para o correspondente e o correspondente vai, o banco, então ele vai determinar uma data e horário para fazer o que a gente chama de engenharia. A engenharia nada mais é do que uma vistoria feita pelo banco para saber se o imóvel existe, se o valor de mercado é realmente aquele que a gente colocou no promontório, no formulário, que a gente viu então para o correspondente. E ali, então, ele vai fazer essa visita presencial no imóvel, normalmente acompanhado pelo nosso corretor, pelo corretor que fez a transação, para que o imóvel seja avaliado, realmente seja vistoriado, então, por aquele responsável, por aquela pessoa responsável pelo banco, tá? Bom, feita a engenharia, o próximo passo, então, é hora, se for o caso, do resgate de fundo de garantia, tá? Se não tem o resgate de fundo de garantia, você considera esse passo aí. Mas o próximo passo, então, depois da vistoria, depois da engenharia, então, pelo banco, é feito o resgate de fundo de garantia. Feito o resgate de fundo de garantia, ele vai, então, analisar tudo, vai formalizar o contrato, então ele vai digitar, vai colocar, vai transcrever tudo que foi feito, e aí sim é hora de assinar esse contrato. Esse contrato de financiamento, ele tem validade de escritura, então não precisa fazer uma escritura no cartório, no caso de venda financiada. Aquele contrato de financiamento, ele tem uma validade de escritura. É aquele contrato, então, que aí envia para o cartório de registro e faz o registro no nome. Quando você faz a assinatura, melhor, quando as partes fazem a assinatura lá no banco, né, onde eles estão fazendo então a liberação do crédito, o valor daquele crédito, o valor daquela venda, né, já aparece bloqueado na conta do proprietário, do vendedor, tá?
Então, aquele valor, ele já aparece ali, depositado na conta, porém bloqueado. Ele só vai liberar após o registro do imóvel. Por que isso? Quem não registra o imóvel não é de fato dono, não é dono legalmente daquele imóvel, tá? Então, o banco, ele está, na verdade, o financiamento, né? Ele nada mais é do que um empréstimo, onde o banco faz a liberação, então, de valores para o comprador, e o comprador dá aquele imóvel em garantia para aquele empréstimo. Caso ele não venha arcar com os custos ali, com as parcelas, o banco precisa retomar esse imóvel, né? Para que ele possa retomar esse imóvel, ele precisa que aquele imóvel seja legalmente daquela pessoa. Então ele precisa daquele registro. Então por isso ele trava ali a liberação. É importante que você saiba que esse dinheiro, ele fica bloqueado, mas ele fica como se fosse uma aplicação. Então esse dinheiro não fica parado, tá? Esse dinheiro ele fica rendendo, né? Então, o tempo que ele ficar parado, normalmente é rapidinho, é 15, no máximo 30 dias ali, normalmente, tá? Em cartórios pode variar. Então, esse período que fica ali parado, ele está rendendo. Tá? Um juros baixo, como de poupança, por exemplo, mas ele tem um rendimento. Então, esse ponto é importante, que esse dinheiro já é do proprietário, ou melhor, já é do vendedor, a partir da assinatura do contrato. Tá? Mas ele só vai ser liberado na conta para ele poder utilizar, fazer um outro investimento, comprar ou gastar ele como ele bem entender, depois do registro do imóvel realizado. É importante também que você monitore todos esses passos diariamente, todos os dias. Ligue para o correspondente, se já tiver acesso no sistema, entre no sistema para ver se tem alguma movimentação, para ver se teve alguma alteração naqueles passos. Esse processo todo, dependendo do banco, ele pode variar aí de 20 ou até 45 dias, ou até mesmo 3 meses. Né? Então depende muito de cada banco, tá? Depende muito de cada instituição. Então é importante que você veja, que você faça esse acompanhamento diariamente, para que você não perca nenhuma atualização e que isso fique ali perdido e parado esse processo, tá? Então é isso que eu precisava te passar sobre a venda financiada, esses são os passos, e depois você vai ter ali provavelmente um material para que você possa baixar, entender melhor e visualizar melhor todos esses passos, tá bom?